mais um dia tranquilo até que sua ex-namorada vira sua meia-irmã, e agora voltaram a conviver juntos. Esse anime é a filha da minha madrastra, é minha ex. Esse vídeo é a parte 4, caso queiram ver as outras partes, card em cima. Izana pede para ver a coleção de livros de Mizuto, ele pergunta o porquê, mas ela diz que é apenas um desejo nato, e apenas deseja ver a coleção e nada mais, falando que quer conferir as páginas ilustradas na novels, e descobrindo qual protagonista feminina é de seu interesse sexual. Ele não entende nada, ele diz que aquelas novels que todos escondem dos pais. Ele dá um murrinho nela, ela fala para ele ser mais gentil, senão ela pode sentir prazer. Ele diz que está mais difícil lidar com ela. Izana diz que agora ela vai atacar com o olhar, e está tudo bem ele imaginar ela nua. Ele diz para eles encerrarem a amizade, mas ela fala que estava brincando e que vai evitar safadezas. Mizuto diz que corre risco de se ela entrar em sua casa, mas ela diz que vai aliviar seus desejos antes. Antes de ir, Mizuto a responde só pelo olhar. Agora ela diz que ele parece apegado a novels e queria pegar alguns emprestados. Ele diz que tudo bem, mas ela vai sozinha na casa de um homem e que ela deveria ser mais cautelosa. Ela diz que ele rejeitou, provando sua falta de interesse. Mizuto não fala nada, pensando que não tem argumentos. Izana estava esperando Yumi e Minami, e quando elas chegam, a primeira coisa que Minami fala como ela se veste mal. Izana fala que elas mal chegam e já estão zoando ela. Minami apresenta a missão do dia, que é mudar o visual de Izana, e fala que amanhã ela irá até a casa de Mizuto, e que para evitar que ela se envergonhe, vão comprar roupas juntas, e se ela não ficará feliz se Mizuto a elogiar. Ela diz que sim, mas não trouxe muito dinheiro, mas Yumi diz que irão pagar tudo hoje. Mas em troca, tem algo que elas gostariam que ele fizesse, que experimentou tudo que elas sugerirem. Na primeira roupa, ela já reclamava, e Minami fala que foi ela que escolheu, mas Izana fala que aquilo não ficaria bem nela. Elas falam que não pôde recusar. Yumi fala que a Minami apenas quer usar Izana como manequim. Ela dá uma risadinha e ela sai do provador, com um estilo um pouco diferenciado, e diz que parece uma garota sensual dos filmes de terror. Elas falam que está sexy, e perguntam o tamanho da taça dela. Ela fala que é G. Elas ficam impressionadas e Minami dá uma pegada para ter uma certeza. Izana fica envergonhada, e acaba que todas as roupas nela ficam sexy. Ela pergunta se não pode usar o que normalmente usa, e coloca sua roupa novamente. Elas negam completamente e fala que nada vai funcionar se não anularem a taça G dela. E Minami fala para pegarem algo leve e solto, tipo a roupa de Yumi, mas fala que assim estaria copiando a Yumi. Izana pergunta se é ruim copiar outra pessoa. Minami diz que sim, e que elas têm que escolher as roupas para manter a harmonia. E se Yumi mudasse de estilo, a história seria outra. Izana diz que seria uma honra ver tal mudança, e Yumi pensa que também vai virar um manequim. Minami e Izana estão esperando. Yumi diz que evitou usar roupas justas por muito tempo, e olha para o passado, se descrevendo bem juvenil, e para alguém que era totalmente rústica naquela época. Havia um assunto que precisava resolver, seu senso de moda. E depois de marcar um encontro, fez várias pesquisas sobre moda. E quando o dia chegou, achou uma roupa bonita e foi para o encontro. E quando chegou no ponto de encontro, Mizuto não demonstrou nada e nem disse nada. E acabou pensando que ia estar ridículo, a ponto dele evitar o assunto. Mas quando ele está indo para casa, falou que ela estava linda e pensa que ele devia ficar envergonhado para elogiar ela. Ele fala que preferia que ela não usasse mini saia na rua, mas se fosse em casa estaria tudo bem. Ela disse que ficou feliz, pois ele finalmente mostrou ciúme por ela. E a partir daí, o senso de moda dela foi guiado pela aprovação de Mizuto. Após Yumi se vestir, elas acham ela linda. Yumi gostou também do resultado, e acha que está na hora de trocar seu senso de moda, e decide comprar. Minami fala que a próxima é Izana, e começa a vestir ela com um algo fofo. Izana fala que gostou e quer levar aquela. Elas perguntam o que ajudou na escolha. Izana mostra seu celular, com Mizuto elogiando, ficando super animada. Mizuto diz que no passado era bem juvenil, mas conseguiu uma namorada, e o que unia os dois era apenas os livros. Yumi queria comprar um livro caro, mas ele diz que tem uma série inteira em casa, e pergunta se ela quer ir na casa dele. Yumi fica toda tímida, e agora vai trazer para a escola, falando que eles acorvadaram porque eram namorados. Mizuto está lendo no seu quarto, e Izana diz que chegou. Quando ela entra, os pais de Mizuto ficam sem reação. Izana está no mundo da lua, no quarto de Mizuto, e pergunta se pode ver toda a coleção. Ele pergunta por que Yumi está ali. Ela diz que para vigiar, e que ele pode acabar colocando as mãos em Izana. Ele diz que não faria isso com a família inteira em casa. Izana acha a novel que queria ler e pergunta para ele se ela pode ler. Ele diz que sim. Izana diz que vai ficar na cama dele e deita. Yumi pergunta o que ela tá fazendo e que aquela é a cama de Mizuto. Izana diz que sabe disso e por isso pediu permissão. Yumi fala para tomar cuidado. Izana diz que já foi rejeitada, então não tem perigo. Mizuto diz que vai tratá-lo como qualquer amigo e fala para ela pegar um livro e relaxar. Os três estão lendo de buenas. Yumi começa a olhar de um lado para o outro. Izana diz que acabou o primeiro volume e que precisa de uma massagem de Mizuto,
porque pessoas com taças grandes sofrem o ombro tensos. E só resta a cama dele para fazer o descanso final. Ele diz que vai fazer e para ela parar de esfregar o cheiro dela em sua cama, Izana pede para ele ser gentil. Na primeira tocada, Izana já vai dar uma gemida. Fala que tá imitando o início de uma novela. Mizuto fica bravo e aperta com força. Yumi fica com ciúme e diz que os dois são muito próximos e que eles estão namorando. Eles falam que sempre foram assim. Yumi diz que nenhum deles tinha amigos e por isso não tem noção dos limites da amizade. Izana diz que já tiveram, pelo menos alguns, amiga. E falam que a amizade é diferente para todos. Yumi diz que já deu deles ficarem grudados na cama. Izana fala que deve ser difícil lidar com uma irmã possessiva. Voltando ao passado, nos mostra o primeiro beijo deles. Yumi em sua casa, dizendo que era a primeira vez na casa de um garoto. Mizuto diz que ela é a primeira garota que vai em seu quarto. Ela fala para ela não chamar a atenção de outras garotas. Ele diz para ela sentar, mas ela fica pensativa, porque o único lugar para sentar é a cama. E os dois ficam um do lado do outro. Yumi diz que ele tem muitos livros, mas ele fica apenas olhando para ela, e deixando envergonhada. Agora os dois ficam se olhando fixamente. Ela acha que ele irá beijá-la, mas pega um livro que ela queria ler e fala para eles lerem juntos. Os dois ficam apenas lendo o livro, e quando termina o livro, Mizuto começa a olhar para ela novamente, com Yumi pensando se ele irá beijá-la. Mas ele fala que está na hora dela ir para casa. Se ela ficar até tarde, os pais dela vão ficar preocupados. Enquanto Mizuto a levava para casa, ela pensava que já fizeram tudo de namorado, mas que já estava na hora do próximo passo, e pensa que Mizuto convidou para apenas conversar. Ele a deixa em casa falando que foi divertido, e vai embora, mas senta no chão, falando que fez todos os preparativos, mas foi um covarde. Agora eles estão no nono ano, e Yumi está preocupada de estar em turmas diferentes, mas na hora de ver as turmas, ficaram em salas separadas. Yumi fala que as aulas não é divertida sem ele, e não há como ela fazer amigos. Mizuto diz que ainda podem se encontrar na biblioteca. Ele diz que ainda vão criar várias lembranças, fazendo uma promessa com Yumi. Yumi pede desculpas por chegar atrasada e fala que fez uma amizade, porque viu uma menina lendo um livro e foi puxar assunto. Yumi começa a procurar pelo um livro que sua amiga recomendou. Ele começa a achar que está ficando para trás, e agora o único assunto de Yumi é sobre sua amiga, e até quando Mizuto chama para sair, a amiga de Yumi é a prioridade, ele começa a ficar pensativo e os encontros da biblioteca começam a parar. Na saída da escola, Yumi diz que não a achou na biblioteca e pede desculpa porque uma amiga começou a falar com ela e não conseguiu fugir. Ele diz que não tem problema e vai embora. Yumi fica seguindo ele, falando sobre sua amiga. Mizuto pede para ela parar e fala que não tem interesse em ouvir sobre suas amigas e acelera o passo, deixando Yumi para trás. Em casa, Mizuto se sente culpado e fala que vai se desculpar. No dia seguinte, Yumi recusa sair com suas amigas e quando vai para a biblioteca encontra Mizuto conversando com outra. Yumi fica com ciúme e se esconde até ela ir embora. Quando ela vai até Mizuto, ele se desculpa pelo dia passado e fala que parecia que ela estava ficando mais distante após fazer amizade e que no início ficou feliz, mas depois queria ela apenas para ele e pede sinceras desculpas. Yumi diz que não pode conversar com outras pessoas, mas tudo bem se ele falar com outra menina. Mizuto diz que só respondeu a pergunta dela. Yumi fica paranoia e Mizuto diz que foi a primeira vez que se falam. Yumi acha que ele tá traindo ela. Ele pergunta por que tem que levar bronca de uma paranoia dela. Ela fala porque tem que fazer isso sem sentir nada. Ele fala que não traiu ela e Yumi apenas vai embora. E agora ela sabe que isso é um mal entendido, mas mesmo assim, aquele sentimento permaneceu. Porque bem no local onde criaram tantas lembranças, sua confiança foi traída. Mizuto diz que agiu por um sentimento infantil, mas não aguentava mais e estava convencido que Yumi está com pena dele. E se a razão pela qual se separarem fossem os amigos, era apenas para entrar no grupo de amigos dela. Eles se encontram em uma biblioteca com os dois querendo o mesmo livro, mas Mizuto dá o livro para Yumi e chama para comer, falando que não é saudável ficarem brigados e fazerem as pazes. Mizuto se pergunta como Yumi estava pensando em manter o relacionamento e ela pergunta por que não acompanhar ela. Mizuto diz que até pediu desculpa e se pergunta por que ela não disse nada. E o que adianta um reconciliamento superficial? Yumi vê um cartaz de evento e em sua casa tenta chamá-lo para ir, mas não teve coragem e decide ir sozinha, mas esperava que ele também tivesse ido e que encontrasse igual o ano passado e pensa que está fazendo algo infantil e bobo e que se não tivessem brigados poderia ter feito isso junto igual o ano passado. Yumi ficava deitado na cama se perguntando se Mizuto sabe que hoje é o aniversário de namoro deles e que nas férias de verão não se viram uma vez. Na escola todos estão se preparando para o festival de verão, mas Mizuto fica agindo sozinho na biblioteca e durante a noite todos na fogueira e Mizuto sozinho olhando de longe. Na época de Natal, Yumi fica andando sozinha e lembra de Mizuto cuidando dela, enquanto Mizuto fica sentado apenas lendo. E nos dias do namorado ninguém faz nada. E no dia da graduação eles terminam. Mizuto disse que não conversava em nenhuma época e percebeu que o sentimento de amor e ódio estavam dentro dele e que causa dor e tristeza, sendo isso não apenas o fim de um relacionamento, mas de uma libertação. Mas depois de uns dias ele reencontra como sua irmã.
De volta ao presente, Yumi pega um livro, Mizuto diz que aquele livro foi o que eles leram junto e lembra de tudo o que ela disse no passado, e deixando envergonhada. Mas ela diz que na primeira vez que ele a convidou, estava cheio de malícia. Ele admite que fez vários preparativos, mas acovardou. Yumi ficava surpresa e fala que se preparou mentalmente para ir até o quarto dele naquele dia. Ela diz que ela parecia muito apreensiva e não conseguiu fazer nada. Ela diz que estava nervosa, ele não acredita. E fala que ela também está afim. Ela admite dizendo que está preparada para lembrar disso para sempre. Mizuto fica espantado e se pergunta por que ficou todos aqueles dias arrependido. E Yumi fala que ficou achando que não era atraente e começam a colocar a culpa um no outro. Essa é a penúltima parte da review. Espero que tenham gostado e até a próxima.